Eu sou um despachante do 911 há cerca de 3 anos. Não sei como minha vida acabou me levando a trabalhar nessa área, mas de alguma forma acabou acontecendo. Como você provavelmente pode imaginar, não é o melhor emprego para se ter. O pagamento não é nada bom e definitivamente não vale a pena a montanha-russa emocional que vem com ele. Não sei dizer quantas noites sem dormir eu tive devido ao que ouvi na outra linha. A maioria das minhas ligações não é tão ruim. Na maioria das vezes, são pequenas disputas domésticas e relatórios de assalto à mão armada. Mas, em raras ocasiões, eu recebia ligações perturbadoras descrevendo uma cena de crime ou algo parecido. As ligações com crianças também eram as piores. Mas uma ligação se destaca, e aconteceu há apenas algumas semanas. Eu moro em uma cidade decentemente pequena, então o crime não é o maior problema. Mas eu acho que é por isso que sempre que recebo uma ligação sobre um assassinato ou crime horrível, isso atinge pior emocionalmente. Todas as ligações chegam até mim, mas não tanto quanto as ligações sérias. Não estou dizendo que apenas alguns são sérios e outros não, mas você entendeu. Algumas noites atrás, recebi uma ligação por volta das 11h30. Normalmente não trabalho durante a noite, mas um de meus colegas de trabalho estava doente, então me ofereci para um turno duplo, já que meu chefe me pagaria horas extras se eu fizesse isso. Estou apenas sentado na minha mesa, sonhando acordado com qualquer coisa, quando recebo a ligação. E me preparo e respondo. Isso é o que foi dito. "911, qual é a sua emergência?" Deus, por favor, me ajuda! Por favor, para ela! Fui pego completamente desprevenido pelo chamador gritando no telefone, e imediatamente fiquei nervoso. Quem ligou era um homem. Como pude perceber pela profundidade de sua voz, eu já sabia que isso não era rotina, e imediatamente tentei acalmá-lo para descobrir onde ele estava, e enviar policiais, bombeiros, paramédicos para sua localização. "Senhor, acalme-se. Eu preciso que você me diga onde você está." 612 Rua Iokar. Por favor, envie alguém. Eu tenho uma intrusa e ela está tentando me matar. A Iokar ficava perto da periferia da cidade, então a polícia levaria pelo menos 10 minutos para chegar lá. Eu precisava obter informações o suficiente do interlocutor para informar os oficiais viajantes com que eles lidariam se as coisas piorassem. "A polícia está a caminho. Você está machucado?" Não, mas ela quer me machucar. Ela está destruindo tudo na casa. E ela está gritando demais. Através do telefone, agora, eu podia ouvir os gritos abafados de uma garota. Agora estava claro que o intruso estava dentro da casa. "Há mais alguém na casa além de você e um intruso?" Não. Eu estava sozinho antes dela entrar. "Ok. Eu preciso que você escute com atenção. Tranque-se dentro de uma sala e se esconda. E fique na linha comigo." Eu já estou trancado dentro do quarto e me esconder embaixo da cama. "Ok, bom. Me diga o que aconteceu." Eu não sei. Eu acordei e ouvi um barulho de coisas na sala de estar. Eu me levantei para investigar e havia uma garota parada ali, mexendo em um dos armários. Eu tentei voltar silenciosamente no meu quarto e pedir ajuda, mas assim que eu me mexi, ela me notou. Assim que ela me viu, ela gritou alto pra caralho e tentou me atacar. Eu corri de volta pro meu quarto e bati a porta, então eu me tranquei. "Ela tá perto do seu quarto?" Não, eu acho que não. Nós dois então ouvimos um grande estrondo, e o homem solta um grito de medo. Oh meu Deus, ela está agora aqui. Ela tá batendo na porta. Através do telefone eu pude ouvir as batidas rítmicas na madeira. Agora eu sabia que a situação estava piorando. A maioria dos intrusos, se apanhados pelos ocupantes da casa, geralmente tenta fugir. Esse intruso não saiu depois de ser visto, e agora estava tentando matar. Por favor, chama a polícia depressa. Acho que ela vai arrombar a porta. "Eles estão a caminho. Eles estarão aí em breve." Eu rezei para que fossem. "Você pode descrever a garota para mim?" Sim, eu posso tentar.
Já estava em pânico pelo chamador. Eu não poderia imaginar como toda a situação seria assustadora, mas a descrição que o interlocutor me deu foi de gelar os ossos. Ela parecia uma criança. Ela não é adulta. Isso eu sei com certeza. Ela parecia ter pelo menos 7 ou 8 anos. Ela estava usando uma saia pequena e havia manchas escuras nela. Seu cabelo era escuro e na altura dos ombros ou algo assim. Seu pescoço estava bagunçado. Sua cabeça pendurada no pescoço. E seus olhos... Ah, meu Deus, seus olhos estavam faltando. Não havia luz. Pareciam vazias. Eu estava cada vez mais horrorizado quanto mais ele a descrevia. Isso não era um ladrão típico. Nenhuma menina invade as casas no meio da noite com a intenção de matar. Essa garota nem parecia humana, não pela forma que o chamador estava descrevendo. 5 minutos se passaram e eu rezei para que a polícia chegasse logo. O homem estava chorando nesse momento. Ele estava ficando mais e mais em pânico a cada segundo que passava. Você sabe por que a garota pode ter invadido a sua casa? Eu não sei. Então ele parou por alguns segundos antes de continuar. Ela parou de bater na porta. Eu escutei e não havia nada, nenhum ruído, a não ser as respirações em pânico do interlocutor. Ok, fica bem quieto pra mim. Fica onde você tá. Oh, ok. Se parece que ela está saindo da sua casa, por favor, me diga. Agora que você mencionou, ela não tá na minha casa. Ah, o quê? Com licença? Esse... Ele nem conseguiu terminar o que ia dizer. Assim que ele falou, ouvi um estrondo enorme e o homem gritou. Eu ouvi os gritos ensurdecedores do homem e do intruso. Então a linha ficou muda. Sentei-me na minha mesa, congelado em silêncio por alguns segundos. Eu então desabei. E um de meus colegas despachantes, que tinha ouvido minha conversa enquanto eu estava sentado em sua mesa, veio e imediatamente me confortou. Eu disse a ele o que tinha acontecido. E seu rosto ficou branco como a neve. Ele ficou horrorizado. Ele deve estar grato, no entanto, por não ter que ouvir em primeira mão. A polícia chegou pouco tempo depois. Eu queria descobrir o que diabos estava acontecendo assim que pudesse. Finalmente, um amigo meu na polícia me contou o que ele e os outros policiais descobriram. Isso é o que ele me disse enquanto conversei no dia seguinte. A casa não tinha entrada forçada, nenhuma janela estava quebrada e as portas da frente e de trás estavam trancadas e seguras. Ele e os outros policiais no local ficaram perplexos, pois não conseguiam descobrir como o intruso entrou. Isso significava que o intruso foi voluntariamente deixado entrar na casa, o que o interlocutor não me disse. Ou que o intruso já estava na casa quando o chamador voltou para casa, que nem era sua. O que na época parece ser o mais provável. No entanto, os policiais finalmente conseguiram abrir a janela e entrar para verificar. A casa estava uma bagunça, tudo, de portas-retratos a vidros e até mesmo uma geladeira estava destruída. Era como se uma equipe de demolição tivesse um dia de campo dentro da casa. A porta do quarto foi arrancada das dobradiças. A porta estava em pedaços e havia cacos de madeira por toda a parte. Se os policiais ainda não estavam assustados nesse ponto, eles estavam apenas começando a ficar. Meu amigo me disse que nem um jogador de futebol americano poderia ter causado tanto dano a uma porta de uma vez só. Muito menos uma garotinha. Ele já estava no limite, mas ficou muito, muito pior quando eles finalmente encontraram quem ligou. O homem foi encontrado no banheiro, conectado ao quarto em que estava escondido. Era horrível. Seu sangue estava por toda parte, a maior parte fluindo de um buraco na região abdominal. Parte dele, no entanto, estava nas paredes, no quarto e no teto. Seus olhos também estavam faltando. Meu amigo me disse
que alguns policiais desmaiaram ou vomitaram devido ao choque de descilhamento depois de ver a terrível atrocidade que aconteceu com o homem. Ele estava horrorizado com tudo que tinha ouvido. O homem teve uma morte muito violenta e esse intruso ainda estava lá fora. Mas meu amigo então me disse algo que tornou este caso mais assustador do que já era. Enquanto olhava pela casa, um dos policiais encontrou uma parede fora do lugar, perto da cozinha. A parede parecia artificial, estava conectada a outra parte, mas tinha apenas cerca de 1 metro de altura, parecia não servir para nada. Quase parecia uma barreira para a cozinha, embora houvesse uma abertura bem ao lado dela. O oficial bateu levemente, não apenas estava oco, mas quando o oficial bateu, um pequeno buraco se abriu. Ele bateu de leve, mas a parede estava tão fraca que teve força suficiente para realmente penetrá-la. Ele apontou uma lanterna para dentro e viu um cobertor no chão. Mas o que chamou sua atenção não foi o cobertor em si, mas o volume por baixo dele. Ele chamou outros oficiais para virem até ele o mais rápido possível, e eles quebraram o resto da parede. Eles inspecionaram o cobertor, e um dos policiais tirou o cobertor levemente da protuberância. O que eles encontraram foi quase tão perturbador quanto o chamador morto. Era o cadáver de uma jovem. Eles fecharam imediatamente a área e os técnicos da cena do crime vieram e investigaram. Depois de algum tempo, o legista veio e levou os 2 corpos para o necrotério. Poucos dias depois, o resto dos detalhes sobre este caso foram divulgados. Eu estava ansioso para ouvir o que o legista e a polícia haviam descoberto, e meu amigo me ligou para contar o resto da história assim que descobriu. A pessoa que ligou morreu. Esse foi o termo exato que meu amigo usou. A perda de sangue por ter sido estripado, seus olhos nunca foram encontrados. A menina foi identificada como Taylor Waterton, uma menina de 9 anos que desapareceu há pouco mais de 2 anos. Ela desapareceu de um parquinho local e foi vista pela última vez usando uma saia coberta de bolinhas. Não pensei muito nisso até que encontrei o pôster de uma pessoa desaparecida com a foto dela nele. Ela era uma garota bonita e pequena, com cabelo preto e até os ombros. Enquanto eu olhava para a foto dela, não conseguia parar de pensar na saia que ele viu pela última vez. Eu senti como se tivesse faltando alguma coisa, e então me dei conta, e quase desmaiei ao lembrar o que o interlocutor me disse. Ela estava usando uma saia pequena e havia manchas escuras nela. Seu cabelo era escuro e na altura dos ombros, ou algo assim. Aparentemente, o legista determinou que ela não estava morta há muito tempo. Segundo ele, ela parecia morta há menos de 1 mês, embora a causa da morte não pudesse ser determinada com exatidão. Seu pescoço foi quebrado. Eu disse a meu amigo, quando falei com ele originalmente, que o chamador disse que a casa não era dele. Ele fez algumas pesquisas e me relatou mais ou menos na mesma época que o resto dos detalhes foram divulgados. A casa pertencia a um homem chamado Travis Quinsley, que havia sido dado como desaparecido recentemente. Ele aparentemente disse à família que estava indo para o Canadá, porque tinha alguns amigos que moravam lá. Eles teriam, entre aspas, uma semana masculina. No entanto, ele não voltou quando deveria. Durante esse tempo, sua família fazia rodízio de sentados na casa. Seu irmão Colby era o chamador. Eu sabia como ele era. Sua foto foi mostrada no noticiário algumas vezes, desde que seu corpo foi identificado ao lado de uma criança desaparecida. Ele era um homem jovem, com cabelos lisos, louro-avermelhados e um corpo decente. Depois de falar com meu amigo, procurei uma foto de como era a aparência de Travis. Se ele estivesse faltando, eu queria pelo menos ter uma imagem de seu rosto que pudesse colocar no fundo da minha mente. Meu coração caiu quando olhei para uma foto dele junto ao seu irmão em uma de suas contas de mídia social. Tinha a legenda: "De volta com o gêmeo." Ele parecia exatamente com o Colby.
Olá a todos! Este episódio só foi possível graças ao Anchor. Você conhece o Anchor? O Anchor é a plataforma totalmente gratuita que eu utilizo para estar divulgando os meus podcasts. O Anchor possui ferramentas de criação que permitem você criar o seu próprio podcast e editá-lo diretamente do seu celular ou do seu computador. O Anchor também distribui para você nas mais diversas plataformas de podcast, como o Apple Podcasts, o Spotify, Google Podcasts, Breaker e muito mais. Você consegue fazer dinheiro com o Anchor com o mínimo de audiência. O Anchor é tudo que você precisa em um único só lugar para começar a ganhar dinheiro fazendo o seu podcast. Baixe já o Anchor gratuitamente no seu celular e comece a fazer o seu podcast. Anchor, tudo que você precisa para criar o seu podcast. Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@ragest.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio.